pessoal, estou aqui com o Ricardo, dono de uma história linda, junto com o irmão, né, o Marcos. Dono de 5 lojas localizadas no interior de São Paulo, recentemente agora inaugurou a Atibaia. Uma história muito sólida, muito profissionalismo, uma história linda que vem lá do pai. O Ricardo começou no chão de fábrica mesmo, como profissional do setor, marceneiro, e tem muita história para contar para a gente aqui. Então, Ricardo, obrigada pela sua participação. Espero que esse momento aqui seja um momento muito bom e que toda a história que você conte aqui para a gente inspire muitas outras pessoas. Legal, vamos lá. Ótimo. A Bom Rimari dia. tem 5 lojas, inauguramos a 5 quinta lojas. loja agora, segunda-feira, dia 10/10. Muito Vamos com bem. 5 lojas. Atibaia, né? Atibaia, né? Então, a matriz é em Leme, né? Onde nasceu a Rimari, depois é Ribeirão, São José, Taubaté e Atibaia. Muito bom. Obrigada por participar. Eu que agradeço. É um prazer conduzir esse papo de, assim, de uma loja que tem uma carreira, assim, uma história muito bonita, muito sólida. Aham. Eu já li um pouco sobre essa história e estou ansiosa aqui para ouvir pessoalmente, Legal. né? Vamos lá, Para vamos ver. começar, me conta um pouquinho como tudo começou, onde começou a sua jornada empresarial, onde você decidiu, né, construir essa carreira. Na verdade, assim, eu sou filho de marceneiro, né? Meu pai teve a primeira marcenaria em 1971, um sócio, né? Chamava Alpe, que é Autoé e Penteado. E aí, em 1979, ele separou, né? Foi uma separação, assim, hoje eles são amigos, né? Até hoje, o Ismael, que era meu sócio do meu pai. E aí, meu pai montou a Rimada em 1980, aonde é a sede na Matriz hoje ali, no mesmo lugar. E aí, eu, com aproximadamente entre 10 e 11 anos, eu entrei na operação da marcenaria, lixando o sarrafinho, e depois eu fui me profissionalizando como marceneiro. E ao longo do tempo ali eu virei, eu saí um pouco do operacional da marcenaria, né? E meu pai deu a função de fazer a parte financeira e compras. Foi aí que eu comecei a perceber uma deficiência do mercado em alguns produtos, né? Então, meu pai sempre trabalhou, não. Meu pai trabalhava muito em São Paulo e ia na Rua do Gasômetro e trazia alguns produtos de São Paulo para usar na marcenaria. Então, eu percebi que faltava na região ali, eu já tinha loja na região ali que já fornecia produtos para marcenaria, mas sempre faltava alguns itens, né? Então, meu pai trazia de São Paulo, né? Então, daí, em 1993 para 94, final de 93, dezembro de 93, eu saio da marcenaria e monto uma loja ao lado da marcenaria para atender o marceneiro, né? E, assim, o CNPJ nosso, da Luiz Ricardo Autoé e Companhia, desde 94. Eu usei o CNPJ do pai de 93, de dezembro a abril, maio de 94, e daí a Luiz Ricardo Autoé surge no CNPJ em 94. 28 anos, hein? 28 anos, Começou na época do compensado, e aí veio toda essa transformação do setor moveleiro com a chegada do MDF, né? Mudou Então, a tudo, Rimari né? tem 28 anos. De loja, de distribuição, 28. Mas como Rimari mesmo, marcenaria, desde 1980. São 42 anos, né? 42 anos, Isso. E o pai continua trabalhando. Agora, ele mais ele sozinho, fazendo algumas coisinhas lá no fundo da loja, e a marcenaria continua em pé ainda. Que legal! Nossa, que legal! E eu trabalhei no Nossa, chão de fábrica, na marcenaria mesmo, né? Então, eu vivi, assim, eu falo que eu vivi todo o processo, né? Desde a... E foi uma vantagem para mim. Quando eu resolvi ter uma loja para atender o marceneiro, eu acho que eu consegui falar a linguagem do marceneiro, entendeu? Eu sabia, assim, eu falo que eu era um moleque de 21 anos, né? Eu sabia falar a linguagem do marceneiro. Então, eu chegava na marcenaria, eu contestava ou aprendia alguma coisa com o marceneiro, né? Como fazer melhor, né? Então, assim, eu acho que foi válido estar no chão de fábrica da marcenaria. é muito rico, né? Conhecimento muito É, rico, é. muito bom. E me conta, Ricardo, você lembra algum momento assim que marcou na história de vocês? Alguns aprendizados, alguma passagem que realmente você fala assim, puxa, isso aqui
realmente determinou muito a minha trajetória. Você lembra de algo? Eu falo assim, né? O que fez a gente avançar e continua, eu acho que faz a gente avançar, né? Perceber as mudanças de mercado, né? Então, assim, com a chegada do MDF entre 98 a 2000, eu tive a percepção, né? Eu percebia a dificuldade que o marceneiro tinha de transformar o móvel, de transformar a matéria-prima em um móvel. E quando chegou o MDF, eu percebi que ali era uma oportunidade, né? De dar velocidade no processo da construção do móvel. Como eu falei agora há pouco da madeira, né? Então, assim, o que me deixa de lembrança, uma grande mudança é a chegada do próprio MDF, né? Então, eu como marceneiro, né, percebi, né, e aí eu era lojista, que eu teria a possibilidade de avançar, né, e dar velocidade no processo de produção da marcenaria com MDF. E, assim, foi uma grande dificuldade, porque naquela época o consumidor e o próprio marceneiro, né, o consumidor final, consumidor final, e o marceneiro não acreditavam no produto, né? Porque você está trazendo um produto que era similar, né, ao aglomerado. Então, assim, foi uma dificuldade em implantar esse produto nos nossos clientes, né? Para você ter uma ideia, meu pai começou a usar o MDF depois de 10 meses de eu falar na orelha dele, olha, esse produto está chegando, esse produto na época só MDF cru, nem tinha o melamina branco ainda, né? Você vai conseguir dar um acabamento mais rápido, você vai fazer um tingimento mais fácil. Então, assim, o que me marcou bastante, assim, né, que marcou, foi essa mudança, né, entre um material que era da floresta, né, bem artesanal, para um produto industrializado que fez a transformação da marcenaria. E aí vem as corrediças, aí vem todas as outras materiais que foi transformando a marcenaria. Então, assim, eu acho que assim, o desafio de iniciar a loja foi uma coisa marcante, mas com a chegada desse produto e a transformação, né, transformação não, de transformar o cliente meu em usar esse produto foi um grande desafio, né? Assim, foi uma coisa que me marcou bastante, uma luta aí do período de 5 anos, porque foi MDF cru, depois o MDF branco, depois o MDF madeirado. Então, o madeirado, quando chegou, as pessoas usavam ainda curupichá na porta, fazia o armário interno de branco, mas por lado de fora usava madeira ainda. Então, você teria que convencer, né? E não é que nem hoje. Hoje você pega um MDF madeirado, você vê que ele parece uma lâmina mesmo, ou uma pintura muito bem feita, né? Mas naquela época era 4 cores, era Moga no Brasil, Arce, Niagara e Vengue. E era bem sintético o negócio, né? Então a melamina não tinha profundidade, não tinha ranhura, né? E aí foi difícil também. Então foram 4 anos de grandes oportunidades, né? Então a chegada do MDF cru, a chegada do MDF branco, a chegada do madeirado, eu sabia que era uma oportunidade gigante de avançar. Só que quando tem uma oportunidade existem as dificuldades, né? Então essa transformação, né, da marcenaria artesanal para uma marcenaria um pouco mais industrial, né, foi um grande desafio nosso e que eu lembro bastante dificuldade de transformação, né? Imagino. A minha próxima pergunta ia ser sobre vitórias, né, que você, né, conquistou aí no meio do caminho, mas eu acho que a que você acabou de me contar já é uma grande vitória, né, de mudar o mindset do marceneiro, do mercado, enfim. Eu digo assim que foi um desafio, e aí, assim, lá em 2006 para 2007, você vê toda a transformação, você vê os clientes usando, e o processo o processo da marcenaria se transformando, e os clientes sendo positivo com o processo, isso foi uma vitória, né? Eu falo que a Rimad, dentro da capacidade dela, da região que ela atingia, ela transformou realmente a cadeia de suprimentos, junto com os fabricantes que vinham nos apoiando por trás, mas a gente foi uma das empresas que fez a marcenaria ser moderna, né? Ser uma marcenaria que não é mais do futuro, é do presente, né? Se Mas profissionalizou, né?
Uma coisa que eu lembro, né? Assim, falava assim, não, o marceneiro ele vai virar um alfaiate. Hoje você não faz mais um terno como fazia antigamente. São poucas pessoas que mandam um alfaiate fazer o terno ou a roupa, né? E o marceneiro naquela época, entre 98 e 2000, falava assim, não, o marceneiro vai virar um alfaiate, porque as indústrias de móveis do Sul vão tomar esse mercado da marcenaria, né? E aí eu falo, né, nós, né, da Rimad e alguns concorrentes, né, fizeram um trabalho tão perfeito, tão audacioso e tão corajoso, né, no segmento do nosso mercado, que é a indústria, a revenda e o marceneiro, né, e assim, conseguiu fazer com que o marceneiro não sobrevivesse. Eu falo que o marceneiro tem um mercado dele hoje e que dificilmente uma indústria consegue tomar, entendeu? Por quê? Porque a cadeia nossa está bem ajustada e uma cadeia bem estruturada, entendeu? Ricardo, caminhando já para o fim, você tem, né, o Thomas, que hoje já trabalha aí contigo, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem, algum conselho para quem pretende suceder a história né, dos pais. Eu gostaria que você deixasse uma É, recomendação, um conselho. eu assim, nesses 28 anos, né, lógico, eu estou trazendo meu filho para perto da operação, mas assim, eu vi durante esses 28 anos, né, a gente precisa ter pessoas de alta capacidade. Talvez o meu filho não seja um cara de alto, eu acredito que ele seja capaz, certo? Mas talvez não seja ele que vai fazer a rimada e ir à frente. Lógico, eu queria que meu filho tocasse o meu negócio, que continuasse aí por anos e anos, apesar que eu não vou parar tão cedo, tá certo? Eu até Tem lembro de ter muita uma história barba branca ainda. aí, eu vou continuar um bom tempo ainda, se Deus quiser, na operação. Agora, assim, nesses 28 anos, o que eu percebi é o seguinte, o que a gente precisa fazer é com que as revendas ou distribuidoras sejam profissionais, entendeu? A gente precisa colocar pessoas de gabaritos nos postos dentro da operação. Então, eu torço para o meu filho esteja junto, vou fazer o máximo possível para que ele venha na operação, mas assim, talvez o sonho dele não é o meu sonho, né? Então, assim, o que eu vi durante esses 28 anos em alguns concorrentes, em algumas empresas, não a profissionalização. Então, a Rimad vai seguir o caminho da profissionalização, trazer pessoas, seja o meu filho, se ele tem capacidade ou não da operação, porque de repente pode ser que ele queira ser um engenheiro civil e não está na operação. Então, a liberdade que eu vou deixar para ele, dele decidir, né? Agora, assim, o que eu acho que vai fazer as revendas ou os distribuidores ir à frente é ter o profissionalismo, entendeu? A gente precisa ter gente boa, capazes de fazer o processo ser profissional. Seja ele no financeiro, seja ele no comercial, seja ele na logística. Então, assim, o que a gente precisa buscar é sair do amadorismo, de uma revenda amadora, para ser uma revenda profissional. Volto a dizer, meu filho ou o meu sobrinho, que é o Lucas, filho do meu irmão, o Marco, que faz parte de toda essa vitória da Rimada. Eu estou aqui falando, mas meu irmão é meu braço direito há 28 anos, estamos juntos. É um cara que eu devo muito, a Rimada deve muito para ele também. Não é só eu que construiu esse sonho, né? Eu acho que o meu irmão veio no meu sonho junto comigo. E o meu irmão tem um filho chamado Lucas, talvez ele pode ser o sucessor da operação. Eu volto a dizer, eu acho que, assim, se eu tivesse que deixar um aprendizado e uma coisa para o futuro, é profissionalismo da revenda, entendeu? Então, assim, eu torço para o Lucas, torço para o Luca, né? O Thomas e para a Laura entrar no processo, mas desde que eles queiram, né, avançar junto com a operação e ele tenha a capacidade de ser um profissional dentro dessa operação chamada distribuição do setor moveleiro, né? Muito bom. Ricardo, eu quero agradecer. Eu fico muito emocionada, assim, porque é uma história muito bonita, muito sólida. Tem uma família muito estruturada, né? Você contando a história do seu pai até hoje atua. Isso é muito Sim, legal. E, assim, você tem muita história para contar, né? Obrigada mais uma vez, viu? A sua história é eu que realmente muito agradeço. inspiradora. Foi um prazer. E se eu for contar um pouco da história, aí a gente fala das virtudes, mas tem as frustrações, né? A gente traça um
um objetivo, e no meio do caminho a gente se frustra, tem que voltar, mas Precisa assim, mudar a rota, né? sai da rota. Mas o que a gente não pode ter é fugir da realidade. Se não está dando certo, não adianta querer maquiar e fazer que dá certo por uma coisa que não está dando certo. Então, você tem que voltar, né? Você tem que reestruturar o processo, né? E seguir em frente. E com essas dores, eu falo, essa chibatadas que a gente toma na vida, a gente acaba aprendendo, né? E assim, eu não falo assim, eu errei, porque... Não, eu aprendi, corrigi e avancei. Muito bom. Lindo demais. Parabéns, viu? Beleza? Tá aí o sucesso, né? Tá Espero mandando. que E vocês assim, cresçam cada né? vez mais. E eu falo assim, né? A Rede Pro veio no meio do caminho aí há 6, 7 anos. Quando as coisas é boas, você não perde, você não lembra o tempo, né? Então, assim, essa unificação, esse encontro entre a RIMAR e a Rede Pro me ajudou bastante e me colocou num caminho de um sucesso um pouco mais, eu acho, rápido, né? Uma estrada um pouco mais tranquila de caminhar, de prosseguir, entendeu? Então, eu falo que a Rede Pro, elas têm a dificuldade, como eu tenho a dificuldade, mas a junção entre a RIMAR e a Rede Pro, eu falo que é um caminho de sucesso, né? Eu falo bastante, não. Às vezes que eu vou falar da Rede Pro, eu falo a Rede Pro é a melhor rede do Brasil. Tem deficiência? Tem, como a RIMAR também tem. Então, sabe que tem que corrigir, eu sei que tem que corrigir e vamos caminhando junto. Muito bom. É isso, juntos somos mais fortes, né? Aí. Ricardo, muito obrigada, viu? Parabéns Eu que pela agradeço. história. Um Eu que abraço, foi um agradeço, prazer. Luciano. Prazer foi Obrigada meu. mesmo. Tchau, Valeu, um tchau. abraço. Precisando, tô Um aí. abraço. Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau.